Veja o que Jesus de Nazaré disse no livro histórico de Mateus, capítulo 17, do versículo 24 ao 27. Estou utilizando o texto da NVI, Nova Versão Internacional. Quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os coletores do imposto de 2 dracmas vieram a Pedro e perguntaram: o mestre de vocês não paga o imposto do templo? 25. Sim, paga, respondeu ele. Quando Pedro entrou na casa, Jesus foi o primeiro a falar, perguntando-lhe: o que você acha, Simão? De quem os reis da terra cobram tributos e impostos? De seus próprios filhos ou dos outros? 26. Dos outros, respondeu Pedro. Disse-lhe Jesus: então os filhos estão isentos. 27. Mas, para não escandalizá-los, vá ao mar e jogue o anzol. Tire o primeiro peixe que você pegar, abra-lhe a boca e você encontrará uma moeda de 4 dracmas. Deixa eu ver a observaçãozinha aqui que fala aqui, que valia um estáter. Pegue-a e entregue-a a eles para pagar o meu imposto e o seu. Então você veja bem, Jesus estava dando um exemplo aqui a respeito das contribuições, da manutenção, do serviço, das festividades, do imposto que havia naqueles dias, a necessidade de pagar ao templo. Porém, só pagavam os estranhos. Os filhos não pagavam. Jesus disse: e aí, é justo os filhos pagarem? Eles cobram o imposto dos filhos? Não. Aí Jesus falou: mas para não arrumar confusão, para não arrumar contenda, vai lá, pega a moeda lá e paga o meu e o seu, 2 dracmas de cada um, que valia o estáter. E você que frequenta, eu frequentei, você que frequentou, não frequenta mais, eles ensinam isso? Então vem cá, vamos ver pro lado racional. Você no espírito, vamos dizer que o que tem por aí que chamam de igreja, vamos dizer que fosse a casa de Deus. Vamos dizer que na terra seria o local onde havia necessidade dos filhos deles se reunir para ouvir uma palavra, ouvir uma pregação, e quem estaria ali naquele altar? Altar é local de sacrifício, o erro já começa por aí. Então lá estaria um anjo, o Espírito, direcionado pelo Criador, por Deus, e ali aquele pregador, aquele ministrador estaria ministrando através do Espírito de Deus. Então estariam todos ali ouvindo. Como Jesus disse aqui, Jesus quis dizer então que aqueles que estivessem ali ouvindo, não haveria necessidade de dar nem, vamos colocar nos dias de hoje, nem um centavo, nem R$1, nem $1, nem €1. Ué, que ali não é a casa de Deus? Ali a reunião não estaria os filhos? Então eu levo por esse lado. Se esses lugares aí fosse casa de Deus, mas não é, nós sabemos que não é, porque Deus não habita em obras feitas por mão de homens, então os filhos não deveriam pagar. Mas é assim que é ensinado? É assim que a religião ensina? Claro que não, claro que não. Eles agem exatamente como os líderes religiosos agiam naqueles dias, com imposição, com obrigação, com dedo em riste, com ameaça, usando o quê? As leis mosaicas. Não, vocês têm que contribuir, nós temos que pintar a nossa igreja, nós queremos trocar os bancos, nós queremos trocar a aparelhagem de som, e vocês têm, porque está escrito aqui, ó. Aí eles lê, só que eles lê outra passagem, não lê aqui. Porque aqui, quando chega lá, Jesus fala: Pedro, e aí, é justo os filhos? Eles cobram dos filhos? Dos filhos não. Então os filhos não eram para contribuir naqueles dias, e muito menos hoje, que não tem mais templo. O templo de Deus é espiritual. O templo espiritual dele não precisa de nada, não há necessidade de nenhum tipo de manutenção. Então é nesses enganos que a gente pega eles no pulo. É nesses escritos que a gente pega esses mercenários no pulo. Aí as pessoas ainda têm coragem de entrar e falar: nossa, não dá para compartilhar o vídeo de vocês não. Vocês da graça, vocês são muito não sei o quê. Vocês falam muito mal dos líderes religiosos. Mas vai fazer o quê? Você pega um escrito desse aqui, claro. Mais claro do que isso é impossível. Falando que os filhos... Ué, então se eu me considero filho... E se isso daí fosse templo de Deus, eu não tenho que levar nada. Você como líder desse lugar aí, você não deveria cobrar nem um centavo de ninguém. Você não fala que isso daí é onde que eles se reúnem à casa de Deus? Não é isso que é falado? Não é isso que a teologia ensina?
Não, o local ali é a casa de Deus, vamos à casa de Deus. Ué, se é a casa de Deus, os filhos não têm que pagar nada. Agora fazem campanha, fazem voto, fazem propósitos absurdos, as pessoas com medo do ser que a religião trata como diabo, como Satanás, como devorador. Dá uma dor de barriga porque você não cumpriu o voto. As pessoas se enchem de envelope, se enchem de obrigações para levar dinheiro para esses lugares aí. Casa de fraude. Porque não é casa de Deus. Porque se fosse casa de Deus, os filhos não têm que pagar nada. Assim eu vejo, assim o meu entendimento é quando eu leio um versículo desse. Assim que eu vejo. Assim está aqui no versículo 25 de Mateus 17. Sim, paga, respondeu ele. Quando Pedro entrou na casa, Jesus foi primeiro a falar, perguntando-lhe: o que você acha, Simão? De quem os reis da terra cobram tributos e impostos? Dos seus próprios filhos ou dos outros? Dos outros, respondeu Pedro. Disse-lhe Jesus: então os filhos estão isentos. Então não era para pagar nada. Ou eu sou algum retardado que eu não consigo entender isso daqui? Não está bem explícito aqui? Ele não falou isso? Então o que tem por aí não é casa de Deus, o que tem por aí é casa de fraude. O que tem por aí é casa de estelionato, é casa de manipulação, de manobras, é um teatro de mercenários. Os atores ali, os protagonistas são mercenários, são preparados para enganar, para tosquear, são preparados para garfar o que as pessoas têm no bolso, o que as pessoas têm no banco. E agora com esse Pix aí, vixe, maquininha, cada dia que passa, maquininha com um percentual mais barato ainda, tá cheio de maquininha nesses lugares aí, que dá lucro. Imagina essas empresas de máquina, como não estão felizes com essas casas de fraude. Por causa disso. Amém? Então eu vou deixar essa pequena mensagem para você. Se você é filho, se você se considera um filho no espírito, na carne ninguém é filho de Deus. Se no espírito você se considera um filho de Deus, um filho legítimo, sai desse lugar. Sai disso. Ah, não, mas eu me sinto bem lá. Então continue indo, mas não dê nada, você é filho. Porque se você der alguma coisa lá, você estará se passando por um estranho. Você estará sendo igual um estrangeiro. Amém? Então eu deixo com você essa pequena mensagem. Você é filho de Deus? Então por que você paga o imposto do templo? Por que você tem que cumprir voto? Por que você tem que auxiliar eles com essas coisas para a manutenção disso? Não existe mais templo de Deus na terra, não. Amém? Graça e paz. Tchau, tchau.